Então comprei um novo ferro de solda outro dia. Agora eu não faço muita solda, verdade seja dita. Tipo, tem muito Tim, o dono da casa, que provavelmente faz mais do que eu por ano. Não é por falta de interesse. É que eu não sou tão bom nisso. Se você me der um desses plugs DIN com os copos de solda na parte de trás, eu mando essa coisa direto para o inferno. Derreta todos os pinos do corpo. Simplesmente destrua. Mas eu tenho soldado praticamente a minha vida inteira. Eu, provavelmente, desde os meus 5 ou 6 anos, sabia como fazer direito, mesmo que eu não seja bom nisso. E eu odeio usar ferramentas ruins, mesmo que eu vá fazer um trabalho ruim com elas de qualquer maneira. Então, se eu vou soldar, eu quero usar um bom ferro de solda. Agora, tem um bom ferro de solda. Acho que tem um Weller West 51. Acho que eles foram descontinuados agora. É uma estação de solda de produção profissional de baixo custo. Alguns podem discordar disso, mas eu pessoalmente vi eletrônicos profissionais de baixo custo sendo produzidos com ela. É uma estação muito boa, se você me perguntar. Ela tem mais do que os recursos mínimos que eles tinham. Os mais novos agora têm leituras digitais e tudo, e esses são provavelmente mais precisos, mais fáceis de definir exatamente onde você quer. Mas este funciona perfeitamente bem. Nunca tive nenhuma reclamação sobre ele. Quando eu destruí um projeto, nunca foi a ferramenta que teve culpa. O problema é que comprei essa coisa pouco depois da maioridade, e ainda não fiz muita coisa com ela. E às vezes me pergunto se não é porque dá muito trabalho tirá-la e configurá-la. Não me entenda mal, não é complicado. Tem cerca de 4 peças. Você tem a estação base com a fonte de alimentação no capô. Você tem o ferro em si. Você tem o suporte e a esponja. Não dá muito trabalho. O problema é que sou super preguiçoso. Além disso, preciso de uma tomada disponível para usá-lo. Você me conhece? Eu pareço alguém que não tem todas as tomadas desta casa conectadas a alguma coisa. Além disso, preciso abrir espaço na bancada. E limpo artificialmente para fins de vídeo é o mais limpo que qualquer bancada já esteve perto de mim na minha vida. Então, tenho pensado em um ferro de solda portátil há muito tempo. O problema é que as palhetas são bem finas, e sempre foram. Tem aqueles ferros de butano. Claro, essas coisas remontam a meio século, mas elas meio que se parecem com o que você usa. Se você tiver que fazer isso, você basicamente acende uma pequena chama neles que esquenta. Eu acho que um catalisador que produz 1 tonelada de calor, ele esquenta a ponta. E eu tenho certeza que você poderia soldar com isso. Mas eu estou supondo que não há controle de temperatura, para dizer o mínimo. E é provavelmente algo que você usa se você for realmente pego. Você sabe, você está em um carro que está preso na tempestade na beira da estrada, ou você está em uma locomotiva que está presa na tundra. E você vai literalmente morrer, a menos que você possa soldar algo para esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que eles são fantásticos, mas eu nunca gostei da ideia de usar fogo para coisas dentro do meu domicílio, ou mesmo meu submarino. Agora, durante a maior parte da minha vida, um ferro de solda alimentado por bateria nunca foi realmente uma opção. Bem, quero dizer, havia estes. Eles ainda vendem essas coisas? Eu não verifiquei. O calor frio era um produto do tipo infomercial de TV que tenta usar aquecimento resistivo em vez de um elemento de aquecimento. Só usa um monte de pilhas. Passa toneladas de corrente pela junta que você está tentando soldar e tenta aquecê-la o suficiente para derreter. Solda. Péssima ideia. Como o nome indica, ele não cria nada além de juntas de solda fria. Essas coisas eram uma farsa total. Não sei se ainda as vendem, mas de qualquer forma, isso nunca foi uma solução. A questão é que o calor frio era o produto de uma era anterior, quando o duplo, a era rei. E esse tipo de pilha alcalina nunca teve o tipo de potência necessária para operar um elemento de aquecimento resistivo. Mas ei, estamos livres da tirania dos duplos A, certo? Avançamos para a era da ionização de lítio. Você tem potência suficiente para incendiar seu telefone, incendiar seu VAP, incendiar seu carro e queimar sua casa. Tem potência suficiente para derreter um pouco de solda. Então, desde que enormes pacotes de íons de lítio começaram a ser colocados em tudo, estou esperando por um bom ferro de solda alimentado por bateria. E isso simplesmente não acontece. Todo ano eu vou e dou uma olhada nisso de novo, e todas as coisas disponíveis parecem uma porcaria, como Weller, Heiko e algumas outras marcas reconhecíveis. Eles têm ofertas, mas parecem super básicos. Tipo, eu não acho que eles têm controle de temperatura. As pontas parecem muito estranhas. Elas não têm tempo de execução muito bom. Provavelmente apenas um único 18.650 interno não funciona por tanto tempo. Então você tem que recarregá-lo no lugar. Sem suporte, sem nada. Eles parecem austeros. Eles meio que parecem como se um daqueles ferros de butano tivesse sido atualizado para funcionar com baterias, mas de outra forma, ainda fosse apenas uma ferramenta de sobrevivência. Mas em algum momento nos últimos anos, alguns fabricantes de ferramentas finalmente começaram a fazer ferros que aceitam suas baterias de ferramentas. O que é muito mais interessante para mim do que apenas um 18.650 ou um pacote plano de lipo que eu tenho que recarregar no lugar. Se for algo que eu realmente uso com outras coisas, é muito mais provável que eu o mantenha carregado. E é mais provável que ele realmente tenha capacidade suficiente para fazer algo útil. Você pode dizer, é claro, que a Ryobi faz um. Eu vou falar sobre isso. Mas eles também fazem um segundo que custa cerca de metade do preço. E então o meu Milwaukee faz um. Agora, eu gosto da Milwaukee. Eles são na verdade a mesma empresa Tektronix Industries. A Tektronix Industries é dona da Ryobi e da Milwaukee. E muitas pessoas estão bem convencidas de que elas basicamente saem da mesma fábrica, por assim dizer. Tem muitos dos mesmos engenheiros trabalhando nelas. Mas as coisas de Milwaukee tendem a ser um pouco melhores.
O problema é que, primeiro, elas usam um sistema de bateria de 12 volts, com o qual não tenho nada agora, e realmente não quero entrar nisso. Nada disso parece muito atraente para mim. E também, fui dar uma olhada na ferramenta, tanto na Home Depot quanto online, e ela também parece bem austera. Parece um pouco menos frágil do que as da Weller e da Haico, mas mesmo assim, só sei onde colocá-la quando a ponta estiver quente. Certo. O que você vai fazer? Jogar na sua bolsa de ferramentas? Colocar no seu bolso? Certo. Parece que não tem nenhum controle de temperatura. E eu não sei o que é toda essa coisa de articulação instável e flexível que eles conseguem fazer. Além disso, algumas pessoas no meu Discord deram uma olhada em algumas avaliações e encontraram pessoas dizendo que eles quebram, se você espirrar neles. Um cara disse que comprou 9 deles, e todos quebraram da mesma forma em pouco tempo. E ele disse que o problema é que o elemento de aquecimento de cerâmica simplesmente quebra. E realmente, se você der uma olhada em como isso funciona, é loucura. Eu nunca vi isso em um ferro de solda antes. É só uma ponta de lápis grande e longa pendurada para fora da coisa. Estou chocado que ele consiga passar pelo transporte. Então, pelo menos, isso requer uma bateria mais séria, mas ainda parece bem áspero. Isso deixa os Ryobis. Agora, as opções Ryobi usam o sistema de bateria UNE-Plus de 18 volts, que eu acho que neste ponto, quando você nasce, o governo do Zewa simplesmente emite uma dessas, junto com, tipo cartão de seguro social. Eu acho que todo mundo tem pelo menos uma dessas baterias por aí. E, quero dizer, não é segredo por quê. A Ryobi é basicamente frete portuário. Se você apertar um pouco mais a cabeça, elas custam quase o mesmo preço. E talvez a qualidade não seja muito melhor. Mas pelo menos, é melhor na mão. E eles não usam pigmentos estranhos como pussy ou aquele azul dessaturado horrível. E claro, como a Ryobi sabe que muitas pessoas têm uma furadeira em casa que usa essa bateria, eles continuam produzindo coisas novas que também usam essa bateria. Você vai até a Home Depot agora. Eles têm essa parede enorme de produtos Ryobi que usam essa bateria. E alguns deles são tipo meio perdidos, certo? Eles têm, você sabe, um aparelho de som, e eles têm, tipo, um ventilador, e eles têm um inversor para que você possa carregar seu laptop e tudo mais. Coisas estranhas, certo? Então você entra lá e pensa, ei, uma lâmpada de inundação que usa aquela bateria que eu já tenho. E antes que você termine o pensamento, está no seu carrinho. Só a ideia de que você pode pegar algo que você sente que está usando pouco e tentar tirar mais proveito disso, obter mais coisas que aproveitem aquela bateria. É uma compulsão. E a Ryobi tem isso completamente definido. Eles sabem exatamente como funcionamos. Eu não sou diferente. Exceto que eu mantenho um elástico no meu pulso, e toda vez que passo pela parede da Ryobi, eu o quebro. Então eu começo a salivar. Não sei por que isso acontece, mas me distrai o suficiente para passar pela parede sem comprar nada. Mas de qualquer forma, uma vez, passando pela parede, notei que eles tinham um ferro de solda que pegava a bateria UNE-Plus. Mas era a mais barata, tipo 45 dólares. E eu dei uma olhada. E ainda era um pouco simples para o meu gosto. Ele tem um pouco mais de funcionalidade do que o Milwaukee. Ele tem um suporte, que é praticamente essencial para soldar. Não sei como qualquer um desses outros designs deve funcionar sem um. E o ferro é realmente preso à base com um cabo, o que significa que você não vai ter que carregar a bateria com você para onde quer que esteja soldando. Há vantagens e desvantagens nisso, mas sendo que eu só quero trabalhar em uma superfície, mas uma que não seja minha bancada principal, uma que não esteja necessariamente próxima a uma tomada elétrica. Isso não é realmente um problema para mim, mas ainda parece um pouco básico, e eu não acho que ele realmente tenha controle de temperatura. Eu estava olhando para a caixa na loja e ela diz que ele vai até 900 graus Fahrenheit. Não é assim que você quer que as especificações de um ferro funcionem. Você não quer que lhe digam que ele pode chegar a essa temperatura muito alta. Você quer que lhe digam que ele definitivamente chegará a essa temperatura específica. O controle de temperatura é essencial para ferros de solda. Você nunca vai querer comprar um que não tenha. Todos aqueles ferros pendurados em cartões no Home Depot, Weller, que diz apenas 25 watts, 30 watts, 40 watts. E tem apenas um plug de 110 volts pendurado e nada mais. Inútil. Não há uso legítimo para eles. Eles são lixo completo. Eles são feitos como lixo. Você pode dizer só de olhar para eles. Eles têm um corpo de plástico barato, chapa de metal estampada para tudo ao norte do Equador. A ponta é apenas um pedaço de metal que foi empurrado para lá e então parafusado no lugar com um parafuso de fixação. Assim que você usa essa coisa pela primeira vez, essa ponta simplesmente se inclina para a direita, então nunca fica reta. Parece uma porcaria na sua mão. E não tem controle de temperatura. Então fica constantemente oscilando por todo lugar. Vai superaquecer suas articulações, o que é ótimo se for depois do horário comercial, mas não quando você está tentando fazer algo. Eles não valem a pena. Gaste apenas alguns dólares a mais se você soldar, mas você nunca usou uma estação com temperatura controlada. Largue o que você está fazendo. Compre uma. Qualquer preço, qualquer marca. Não importa. Qualquer coisa é melhor do que uma dessas coisas que simplesmente se conectam na parede. Horrível. Mas estou divagando. O Ryobi barato certamente parece um pouco melhor do que essas coisas, e provavelmente tem alguma forma de controle de temperatura. Mas estou procurando algo que seja um pouco mais específico. Honestamente, vamos ser realistas. Eu só quero minha estação Weller. Mas você sabe, com uma bateria na parte de trás. Agora, isso é algo completamente irracional de se querer. Por que alguém faria isso? Quantas pessoas realmente vão comprar isso? Bem, eu compro isso. Tudo o que eu quero.
Eu defino todos esses critérios e não comprarei nada que não os atenda. E então, quando encontro uma coisa no mercado que parece atender a todos esses critérios, eu sempre compro. E ou acaba sendo perfeito, ou acaba sendo um lixo absoluto. Eu saberia que era lixo se tivesse prestado atenção além do fato de que parecia realmente atender aos critérios, como esse cara faz aqui. Essa coisa parece ser o que eu estava procurando. É uma estação de solda de verdade, não apenas um ferro. Então, tem uma base com um suporte e um controle de temperatura. Tem um lugar para colocar sua esponja. O ferro é conectado com um cabo em vez de diretamente a bateria na parte de trás aqui. Diz que o controle de temperatura permite que você defina e mantenha a temperatura desejada. Então isso meio que implica que eles estão usando um loop de feedback. E foi até onde cheguei, antes de simplesmente ir em frente e comprá-lo praticamente sem vê-lo. Se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção à caixa, talvez tivesse ficado um pouco menos surpreso com algumas coisas que descobri quando atirei. Por exemplo, diz estação de solda híbrida de 45 watts. Olhei para isso e pensei, o que diabo significa híbrido? Bem, não me importo. Vou comprá-lo de qualquer maneira. E foi o que fiz. E agora está aqui. Não faço muito em termos de análise de produtos que você pode realmente comprar em uma loja agora, em vez das coisas que eles pararam de vender há 25 anos, principalmente porque há muitas outras pessoas fazendo isso, e também porque não quero parecer uma casca. A Ryobi é exatamente o tipo de empresa que pagaria as pessoas para fazer propaganda. Felizmente ninguém além de mim se importa com isso. Então, vamos continuar. Não há muita coisa na caixa. Você tem a base, tem o ferro e tem o suporte para o ferro. Agora isso prende na lateral. Sim, quando você balança, tem um pequeno nó de retenção ali. E não é muito positivo. Você pode simplesmente retirá-lo. E, claro, seu primeiro pensamento é, bem, se eu tiver um ferro ali, se eu bater nele, ele não vai saltar para fora? E sim, com certeza vai. Mas a alternativa seria muito pior. Porque a razão pela qual isso balança assim é para que você possa embalá-lo, para que você possa jogá-lo em sua bolsa de ferramentas. E se esse cara não saísse, acredite em mim, seria horrível se você já tivesse tentado transportar um desses que está preso a, tipo, um porta-esponja. Então você tem uma espécie de mandíbula de jacaré como essa. Ele simplesmente se enrosca com tudo na sua bolsa. É um desastre. Fora isso, ele tem esse pequeno ziplock. Tem um pouco de solda inicial, só para você começar. E tem a esponja. Se você nunca viu uma esponja de solda antes, a propósito, elas são vendidas desidratadas e achatadas assim. Você as molha na água e elas engrossam até meia polegada. E então você tem uma ponta aqui. Não é uma ponta de reposição. É diferente daquela que vem no ferro. Esta é uma ponta de chave de fenda grande e maciça, uma das maiores pontas de solda que já vi. E isso realmente faz muito sentido, porque a do ferro é uma ponta de precisão bastante fina. E isso realmente representa os dois tipos de trabalho que você provavelmente fará com uma ferramenta de conveniência como esta. Ou você vai retocar uma ou duas pequenas juntas razoáveis, tipo uma placa de circuito impresso em algum lugar, ou vai tentar fazer alguma junta ridícula em uma máquina de lavar, ou tipo um chicote elétrico automotivo que você realmente não deveria tentar mexer. Mas você está impaciente. Você está tentando se salvar de uma espera de 6 horas ou 3 dias, e você vai fazer isso de qualquer maneira. Então, essas realmente atendem aos requisitos. E é basicamente isso. Isso é tudo que vem na caixa. É tudo o que você gostaria que viesse na caixa. Agora, conforme eu olho para o exterior, você pode começar a perceber o que me fez querer fazer um vídeo sobre isso. Mas eu vou chegar lá quando chegar lá. Aqui está o resto das partes externas primeiro. Então você tem seu botão de energia aqui. Esse também é seu botão de controle de temperatura. Eu meio que gosto do fato de que este é um potenciômetro, em vez de um codificador rotativo infinitamente giratório que você teria que, tipo, comparar com algum pequeno gráfico de barras aqui, ou algo assim para descobrir em que temperatura você deveria estar. Por outro lado, é possível que ele esteja conectado a algum tipo de circuito extremamente idiota lá dentro. O que você quer de um ferro é feedback ativo. Você quer que haja um termopar aqui dentro, onde ele esteja medindo a temperatura absoluta da ponta do ferro. Ele está alimentando de volta para o microcontrolador. Está comparando com a posição exata que você escolheu neste botão para ter certeza de que está dentro de alguns graus disso. O que isso poderia estar fazendo é alimentar algum tipo de controlador de voltagem analógico muito simples, onde em vez de verificar se a temperatura aqui é a temperatura que você selecionou, isso está apenas escolhendo uma voltagem proporcional. E então ele apenas bombeia essa voltagem para essa coisa continuamente e espera que você chegue em algum lugar próximo de onde você quer estar. Mas hoje em dia, fazer isso corretamente é tão barato que imagino que eles provavelmente tenham um sensor aqui, especialmente porque há uma tonelada de fios neste cabo, sobre o qual falaremos mais tarde. E definitivamente tem algum tipo de inteligência aí, porque na verdade tem mais inteligência do que minha estação de aquecimento. Vamos colocar uma bateria aqui. Então, quando você liga essa coisa, o LED fica sólido para dizer que está esquentando. Então, quando atinge a temperatura, fica verde. Mas quando você desliga, ele começa a piscar em vermelho para avisar que está esfriando,
para que você não desligue essa coisa. Se vire, esqueça o que está fazendo, pense que já faz mais tempo do que realmente passou, ou esqueça que estava com o ferro ligado. Você pega a coisa, joga na bolsa de ferramentas, e ela derrete um buraco bem na lateral. Ou você vai pegá-la e se queima no ferro. Nenhum deles é ótimo. Então esse é um recurso fantástico, e sugere que eles, de fato, têm um sensor térmico aqui. Caso contrário, como eles saberiam quando a ponta é segura para tocar no armazenamento deles aqui para um monte de pontas? E claro, eles não são gentis o suficiente para, tipo, fazer um acordo com a Weller ou algo assim para usar as padrão. Então é preciso outro tipo de ponta proprietária. Você só pode obtê-las na Home Depot online. Você tem que encomendá-las. São US$20 por um pacote com duas. São exatamente as mesmas que você obtém com esta. A ponta de chave de fenda enorme e a ponta de precisão. Você tem o suporte de esponja aqui, que não parecia muito bem retido no início. Parece que ele simplesmente cairia se você jogasse isso na sua bolsa de ferramentas. Mas na verdade, é um encaixe de pressão bem apertado. Você realmente tem que tirá-lo de lá. Então não se preocupe muito com isso. Então, na parte de trás, você, é claro, tem o suporte da bateria. Mas tem algo aqui que eu saberia se tivesse lido a caixa. Ele também consome 110 volts. É isso que híbrido significava na caixa. Ele vai funcionar com a bateria OnePlus ou com um cabo de extensão. Basta pegar qualquer cabo de extensão antigo e enfiá-lo ali. Então é como conectar um cortador de grama. E isso realmente me atrai especificamente porque estou mais frequentemente em situações em que eu poderia arrastar um cabo de extensão e colocar essa coisa em uma caixa de papelão, do que situações em que eu poderia arrastar meu Weller e realmente encontrar espaço para montar a estação e o suporte e conectar a coisa. Então é basicamente isso, certo? Tipo, você tem o ferro e a estação. E os controles são muito simples. E ele usa os dois tipos de energia. Ok, isso é legal. E é isso, certo? Mas assim que você tira essa coisa da caixa, há duas coisas que você nota sobre ela. A primeira é que o chassi aqui é incrivelmente denso. É um plástico muito, muito denso. Você vê essas asas aqui atrás? Elas parecem que podem ser uma espécie de responsabilidade. Tipo, talvez você possa derrubar essa coisa e quebrá-las ou algo assim. Elas são imunes a qualquer tipo de flexão. Elas não dobram. E a coisa toda tem, tipo, mas tem algum peso. E é só. Parece sólido nas mãos. O que é uma coisa boba de se dizer sobre algo que não é realmente uma ferramenta que você deve usar nas mãos, mas ainda assim, uma sensação instantânea de alta qualidade. O tipo de coisa que se você é a Ryobi, uma empresa que fez seu nome vendendo ferramentas para pessoas que parecem mais bem construídas do que realmente são, então é assim que você aborda. Certo? Mas veja, eu não sou imune à propaganda. Funciona comigo tanto quanto qualquer outra pessoa. Você quer ter algo que pareça assim. Só para ter algo que não seja decepcionante. Porque todo o resto é tão decepcionante quando você toca. E o ferro não é diferente. Essa coisa parece melhor do que qualquer outro ferro de solda que já toquei na minha vida. É incrível como essa coisa é boa na mão. E não estou falando apenas da sobremoldagem de borracha. Eu mesmo estou meio dividido sobre isso. É a coisa toda. Tem um peso. Novamente, se você está tentando enganar alguém e fazer uma ferramenta parecer de melhor qualidade do que realmente é, então você a torna pesada. Certo, mas essa coisa parece que o peso vem de um material real. Real, que serve a um propósito. Não tenho certeza do que esse corpo é feito. Não consigo ver uma marca do fabricante ou algo assim. Mas se chegarmos aqui, é aqui que começa a ficar realmente interessante. Não conheço muito bem minha plastalurgia, mas isso tem essa aparência. Acho que pode ser aquele nylon Passix que a Ave sempre fala que costuma ter. Tem toda a fibra de vidro. Tem a aparência que associo a isso. E supondo que o truque da faca pequena realmente funcione, ele também tem um barulho. E todo o resto ao norte do Equador aqui tem praticamente a mesma coisa acontecendo em toda essa região. Certo? É tudo muito super construído. Esta pequena aranha de metal aqui, não tenho muita certeza do que é feita. E não tenho certeza se é usinada, fundida, centralizada ou o que, mas parece muito resistente para esta aplicação. Veja quanta carne tem nessa coisa. Há muito disso em um desses ferros de solda baratos para pendurar etiquetas. E muitos ferros, na verdade. Isso será apenas um pedaço de chapa metálica plana e estampada com 3 furos. Agora, ele está recebendo a carga da alavanca do que quer que você esteja empurrando aqui em cima. Porque lembre-se de que quando você está soldando, como em uma PCB, você está empurrando o ferro para baixo na peça de trabalho. Certo? E a força disso está sendo transferida para cima através da ponta, através do eixo, para a aranha aqui. Então, ele vai receber uma carga bem decente. Muito. Se você estiver usando muito, vai se apoiar bastante nessa coisa. Isso é justo. Mas eu nunca vi isso tão pesado. E então, conforme avançamos aqui, temos a porca para o cano aqui no meu Weller em casa. Essa parte parece ter sido estampada. E então, o serrilhado que eles colocam é realmente leve.
enquanto este parece que eles realmente passaram algum tempo em um torno com ele. É selvagem. A ponta de solda aqui está mais próxima de uma das Weller do que não. Na verdade, eu não ficaria surpreso em saber que há pontas Weller que se encaixariam aqui. Tenho certeza de que se eu pesquisar no Google, alguém dirá, sim, pegue a série WDABCSP. Eles se encaixam perfeitamente. Mas como eu disse, nos ferros realmente baratos, isso é apenas um slug que desce dentro de um tubo e então tem um parafuso que o segura. Neste caso, ele usa a porca do cano. Quando você o puxa para fora, no entanto, ele expõe o elemento de aquecimento cerâmico nu. Agora, como eu disse antes, eu nunca vi isso em um ferro de qualquer preço antes. Os Wellers realmente baratos. Você não consegue ver os elementos de aquecimento enterrados dentro do tubo. Não tenho muita certeza do que se trata. Parece quebrável. Tipo, se eu colocasse isso aqui e então desse uma pancada forte, seja lá o que for, tenho certeza que eu quebraria. Talvez seja por isso que essa coisa é tão pesada. Certo? Porque se esse cara aqui desce, então esse tubo de cerâmica vai aguentar toda a força que você está colocando na ponta e ele quebraria imediatamente. Então, se esse for o caso, então isso é tudo por necessidade. Mas mesmo assim eles poderiam ter economizado e deixado você quebrar e depois vendido um elemento de aquecimento de reposição ou um ferro de reposição ou algo assim. Então, embora eu não tenha certeza do que estou vendo aqui, minha intuição diz que essa coisa é construída tão bem quanto deveria ser. O que é estranho para uma ferramenta Ryobi. Eles não constroem porcaria, mas constroem exatamente tão bem quanto precisam para não parecerem constrangedores e depois seguir em frente. Então, ei, esse vídeo de propaganda está indo muito bem, certo? Vou receber o pagamento em pouco tempo. Parece que eu trouxe você aqui para dizer que essa foi a melhor coisa desde o pão fatiado. E você deveria ir até a Home Depot e jogar seu cartão de crédito na porta o mais rápido possível antes que eles fiquem sem estoque. Mas eu realmente vim aqui para dizer que essa coisa é uma contradição em si mesma. Isso e isso são construídos melhor do que eu esperaria da Ryobi. Isso é estranho e digno de nota. Mas ainda mais isso é construído pior do que eu esperaria da Ryobi e inaceitavelmente. Na verdade, eles ferraram o cão com esse cabo. Aqueles de vocês afligidos com os mesmos vermes cerebrais que eu ficaram olhando para esse cabo o tempo todo, apenas horrorizados, pensando o quê? O que diabos essa coisa está fazendo aqui? Está tão fora do lugar. E para aqueles de vocês que não têm certeza do que estamos tão chateados, observem que esse cabo está formando uma espécie de W, uma espécie de U, certo? Ele tem essas curvas acentuadas aqui, aqui e aqui. E se eu tentar endireitá-lo, observe como ele meio que se empurra para cima no ar aqui para tentar manter o mesmo formato. Se eu puxar assim, ele não endireita. Se eu fizer isso, ele apenas empurra o feixe inteiro ao redor do cabo. Conectar um ferro de solda à sua estação base é um elemento crítico de design e deve ser feito de borracha, silicone ou nitrila. Não sei o que mais. Novamente, não é ótimo com minha Plastilerd, mas deve ser algum tipo de elastômero altamente flexível e com alta resistência à temperatura. Não é nenhum dos dois. Isso é PVC. Se você tem um PC de mesa, eu lhe prometo, o cabo que vai para sua fonte de alimentação é exatamente assim. Mesmo brilho e tudo, porque é o mesmo material, cloreto de polivinila. É um dos plásticos mais genéricos que existem. É incrivelmente barato. Economizei alguns centavos para a Ryobi usar esse cabo, e é totalmente inaceitável. Há dois motivos para isso. O primeiro é a usabilidade. Observe que, enquanto eu empurro essa coisa, enquanto tento usar o ferro, o cabo está atrapalhando. Ele está lutando contra mim. Obviamente, se eu o desfizesse, seria melhor. Mas não importa onde eu coloque essa coisa, ela terá essa curvatura intrínseca. E toda vez que eu a jogo na minha bolsa de ferramentas, ela fará uma nova curvatura. Então toda vez que eu estiver usando isso, quando estiver movendo, ele estará batendo no meu pulso, empurrando para longe ou empurrando em direção a ele. Ele tem mente própria. Ele está fazendo sugestões sobre como devo mover o ferro, e isso é errado. Um cabo com revestimento de borracha não faz isso. Ele vai exatamente onde você o coloca. Você aperta e ele simplesmente se move. Ele assume qualquer formato que você queira dar. É completamente invisível para o usuário. É algo maravilhoso. Mas a segunda questão, muito mais preocupante, é a classificação de temperatura. Este ferro começa em 400 graus Fahrenheit ou 204 graus Celsius, e vai até 900 graus Fahrenheit, ou 482 graus Celsius. Vamos dar uma olhada na classificação de temperatura desta jaqueta. Ah, desculpe. É isso. São 80 graus Celsius. Este ferro não pode esfriar o suficiente para não derreter esta jaqueta. Alguém provavelmente vai responder e dizer: estou entendendo errado o que essa classificação de temperatura significa. Mas não importa, porque, juro por Deus, a coisa vai simplesmente atravessar a jaqueta. Tudo bem. Estamos na temperatura, a temperatura mais baixa que ele vai atingir. E se tocarmos nesse cara aqui, ele simplesmente atravessa. Como nada. Nada. Absolutamente nada. Eu apenas passei isso na superfície do cabo, e ele está simplesmente mutilado e desfigurado.
Se eu simplesmente colocasse esse ferro aqui, apenas, tipo, o colocasse no chão, tipo, se eu esquecesse e apenas o colocasse em cima do cabo, ele derreteria por todo o revestimento. Ele passaria pelo lado de fora. Então, ele passaria por todos os fios internos, que também são isolados de PVC. Mas falaremos disso mais tarde. E ele passaria direto para a China. Isso é obviamente um problema de segurança grave, certo? Embora isso provavelmente não esteja lidando com voltagem significativa. Você provavelmente não pode levar choque nele. Você ainda destruiu todo o seu ferro. Derreteu. Vaporizou um monte de plástico. E agora essa coisa está arruinada. Porque esse cabo está permanentemente conectado. Ele não desconecta aqui em um Weller ou um Reiko. Você pode desconectar o ferro, jogá-lo fora, comprar um novo. Porque ele não desconecta aqui, infelizmente. Mas você compra um ferro novo por, você sabe, $30, $40, tanto faz. Conecta de volta. Você está de volta ao negócio aqui. Você vai ter que substituir a unidade inteira. Agora, a Ryobi não quer vender a você um conjunto de ferro quando isso vai custar apenas, tipo, $15 no total. Por causa do baixo custo de tudo, eles querem vender a você uma unidade totalmente nova. Se algo for danificado, não vale a pena para eles venderem peças de qualquer maneira. Então eles não se preocupam em colocar o conector aqui. Mas isso só piora ainda mais. Se isso fosse feito de silicone ou nitrila, você não conseguiria queimar isso com o ferro, então seria discutível. A única maneira de danificá-lo a ponto de ter que substituir a unidade inteira é cortá-lo mecanicamente com alguma coisa. Então você pode ver o que quero dizer, que essa coisa é uma contradição peculiar em termos. Ela tem peças muito bem feitas, e então, essa peça bizarramente mal feita. E claro, onde quer que você veja uma medida de corte de custos, há 5 que você não consegue ver. Então, assim que tirei essa coisa da caixa, eu estava pronto para seguir os passos de muitos homens mais sábios do que eu. Em vez de ligá-la, eu a desmontei. E, claro, esse foi um processo profundamente frustrante, porque a Ryobi não quer que você a desmonte. Sabe, o que mais há de novo? Mas ainda há um gradiente de hostilidade de uso. E esta é construída muito mais em direção ao lado hostil. Naturalmente, ele tem furos de parafusos bem fundos aqui, porque ele tem que passar por todo o fundo da concha até os ressaltos no topo. Agora, há 2 maneiras de fazer isso. Uma é você pegar parafusos bem longos, para que quando você os parafusar, eles entrem assim. E então as cabeças ficam aqui embaixo. Você pode pegá-las com qualquer chave de fenda velha e curta, mas se fosse esse o caso, você veria as cabeças ali e não vê. Eles escolheram a opção mais barata, pegando os pequenos parafusos de 1 polegada. Então a cabeça fica bem aqui em cima e você precisa de uma chave de fenda tão longa quanto você. Bem, de qualquer forma, você precisa de uma chave de fenda longa para entrar lá. E claro, não pode ser nada simples. Não são cabeças Phillips. São um Torx T25, eu acho. E como geralmente é o caso com coisas mais novas, esses furos aqui não são canais retos. À medida que esses furos vão mais fundo, eles vão se estreitando, de modo que na parte inferior, eles são muito mais estreitos do que na parte superior. Não sei se isso é por causa do ângulo de inclinação do molde, ou se eles estão sendo babacas. Mas o resultado é que você precisa de uma chave de fenda bem fina para chegar até as coisas. E quem tem uma chave de fenda Torx sem sextavado por aí? Tudo o que eu tinha, é claro, eram apenas aqueles pequenos kits de brocas múltiplas. Minha T25 nem começou a chegar lá antes de chegar ao fundo nas laterais do furo. Então eu tive que ir à loja de ferragens e comprar uma nova que fosse longa o suficiente para entrar lá. E claro, tudo o que eles tinham era essa broca de impacto muito longa. E o sextavado continuou até bem abaixo da cabeça Torx. Então eu a enfiava lá, e ela entrava parcialmente, e depois chegava ao fundo de qualquer maneira. Então eu tive que levar essa coisa para retificador de bancada para encaixar. E minhas habilidades de esmerilhadeira de bancada não são testadas há alguns anos. Pressione F para lamentar. Esse tipo de coisa sempre me irrita. Eles poderiam ter feito melhor. Não estou convencido de que fizeram de propósito, mas também não estou convencido de que não fizeram por pelo menos um pouco de despeito. Agora, se você desmontar um desses, pode pensar que não tirou todos os parafusos porque ele não quer se desmontar. Mas, na verdade, ele está muito bem preso por causa da qualidade da interface de concha. Ele se encaixa muito bem, então você tem que meio que quebrá-lo para conseguir desmontá-lo. Agora tem uma pausa. Um dos grandes motivos pelos quais eu queria entrar aqui era para verificar o circuito de entrada de 110 volts. Porque é aí que você vai encontrar um enorme gradiente de qualidade. Eles podem fazer. Bem, eles podem fazer uma porcaria. Eles poderiam torná-lo irracionalmente ruim. E isso é algo que pode sair facilmente se eles fizerem um trabalho ruim com ele e tornarem a coisa. Bem, neste caso, apenas metade útil, já que você ainda tem a bateria para recorrer. Quer dizer, no meu caso, os 110 volts não eram o que eu queria em primeiro lugar. Então, esse é o backup para mim. Mas eu ainda quero saber se a Ryobi economizou nisso. Então, se você estiver pronto, daremos uma olhada no circuito de entrada de 110 volts. Bem, eu me pergunto quais partes da fonte de alimentação. Seus olhos não estão enganando você. Isso é diretamente um bloco de energia externo. Tipo, o que executaria seu laptop que eles acabaram de enterrar dentro desse chassi? Eles fizeram pouca acomodação para esta caixa de plástico específica. Tem pouco. Pequenos chefes na lateral para prendê-lo no lugar.
um pequeno canal de roteamento de cabos aqui para esse cara sair aqui. Essa coisa toda é construída em torno desta fonte de alimentação específica que eles obtiveram. Vamos ver, da Dongwon Yinli Electronics Co. E nem é uma média. Bem, agora, antes de ficarmos muito chateados aqui, devemos revisar a nomenclatura na parte de trás. Porque eles não compraram essas fontes de alimentação para laptop ou algo assim. Isso não veio com um conector DC, porque é um diagrama mostrando qual dos fios desencapados é qual polaridade. Então essa coisa veio com fios desencapados. Isso provavelmente significa que ele foi feito para ser usado, comprado industrialmente, e então construído em algo que um consumidor compraria. Mas eles provavelmente estavam imaginando que a empresa colocaria seu próprio conector DC ali. Ou que eles teriam esse cabo passando na parte de trás dessa coisa, e então esse cara ficaria pendurado na parte de trás, permanentemente conectado. Duvido que eles imaginassem quando desenvolveram esse produto que ele acabaria dentro de uma concha de plástico pelo resto de sua vida. Agora, é claro, isso faz parte de uma longa tradição de usar fontes de alimentação acabadas dentro das coisas, em vez de construir o seu próprio, ou usar um componente nu. Porque esse cara foi testado, certificado, finalizado. Isso é algo que poderia existir fora desta unidade, vendido como um produto autônomo. O que significa que se eles o colocassem dentro desta unidade, eles definitivamente estariam prontos para uso. Lá nos anos 80 e 90, até mesmo empresas como Sega e Nintendo compravam moduladores de RF pré-fabricados de alguma outra empresa. Não há muitos componentes neles, mas eles precisam ser certificados como uma unidade completa. Então, se eles comprarem um modulador de RF finalizado e o colocarem em seu console de jogo, e então apenas conectarem seu vídeo composto nele e tiverem o cabo da antena saindo direto da parte de trás, então eles não precisam passar pelo processo de projetar a coisa, mas eles também não precisam passar pelo processo de obter a certificação. Então, isso economiza muito tempo, dinheiro e complexidade no processo de desenvolvimento do produto. Mas ainda não é tão flagrante assim. O que eu esperaria nesse tipo de aplicação é uma fonte de alimentação de estrutura aberta. Uma que se parece muito com esta placa de circuito impresso aqui. É basicamente desse tamanho, geralmente, e eles têm um monte de capacitores, transformadores e outras coisas lá. Mas é um produto final comprado de outra empresa como uma unidade certificada completa. Então ele tem apenas 2 ou 3 pinos deste lado para a entrada CA e tem 2 pinos saindo deste lado para a saída CC. Como fabricante, você não sabe nada sobre como isso funciona. Você não se importa, você compra. Você trata como uma caixa preta completa. Mas a Ryobi adotou uma abordagem muito mais literal para a caixa preta e realmente comprou uma caixa preta para colocar dentro. E isso vai tão longe que eles realmente mantiveram o plug. Olha só isso. Não é algo? Esse é o plug original de 110 volts que veio moldado no cabo que foi fixado na caixa aqui do fabricante. Tudo o que eles fizeram foi balançá-lo por baixo e então construir esta pequena tira para prendê-lo dentro do chassi. E ele só expõe a face dele, então apenas os pinos estão saindo. Não é nem preguiça. É como trabalhar muito duro para evitar ter que trabalhar duro. E é meio interessante porque diz que ele foi feito para ser orientado corretamente em uma posição vertical ou de montagem no chão. Se o manual do produto que está sendo incluído não incluir esse texto. Então eu me pergunto se isso está realmente violando algum tipo de documento de certificação. Isso provavelmente não é vinculativo de forma alguma, mas você sabe o que quero dizer. É uma coisa estranha de se fazer. Sabe, aposto que se tirarmos isso, provavelmente há. Sim, olhe para isso, há uma luz de energia acesa ali. O tempo todo que você está usando essa coisa, você não percebe que há uma luz de energia bem aqui embaixo, brilhando e ninguém nunca verá. Isso é assustador. É como um esqueleto selado em suas paredes. A propósito, quando você desmonta a concha pela primeira vez, você sentirá a sensação distinta de um fio unindo a parte superior e inferior. Isto, convenientemente, simplesmente salta para fora ali. Há algumas pequenas abas que prendem esta fiança. Mas esta fiança é interessante. Na verdade, não percebi até desmontar esta coisa novamente porque não tinha lido o texto na caixa. A fiança se projeta aqui. E parece algum tipo de, não sei, passador de cinto, algo assim. Não está etiquetado. Não está claro para que serve, mas na verdade está conectado a algo. E eu tracei isso. E descobri que ele vai para o cabo que vai até o ferro. E percebi que é a tira ESD. Este fardo está aqui do lado de fora, então você pode prendê-lo e depois prendê-lo ao seu sistema de aterramento antiestático. E então ele passa por todo o caminho até o ferro para que o ferro não cause choque estático nos dispositivos em que você está trabalhando. Isso é bem inteligente. A segurança ESD não é incomum em estações de solda, mas geralmente é realizada apenas usando o pino de aterramento no plugue da parede. Mas é claro, este não tem um, então faz sentido que eles forneçam isso. Entrar no cerne disso é sair um pouco da minha casa do Leme. Não sou um I, mas posso comentar sobre a qualidade da construção.
que é onde começamos a ver um pouco mais de corte de custos. Ou pelo menos não fazer como você talvez devesse fazer. Claro, você não sabia? Esses parafusos aqui não são do mesmo tamanho dos parafusos que prendem a concha. Então tive que ir buscar algumas chaves de fenda. Agora, assim que você tira esses parafusos, esse cara está aparentemente solto, mas não vai a lugar nenhum. Estou puxando bem porque todos os fios que vão para ele estão super curtos. Na verdade, não. Acho que esse cara aqui é o culpado. Certo, com os fios do clipe da bateria liberados, isso é um pouco mais fácil, mas ainda está realmente preso no lugar. Então, se você precisar trabalhar nessa coisa, se quiser realmente tentar consertar algo, você vai dessoldar muitos fios. Eles usam alguns conectores aqui e aqui, mas muitas dessas coisas são apenas fios voadores soldados diretamente na placa. Então, só o ato de puxar isso para inspecionar, você pode quebrar uma junta de solda e piorar a situação. Essa coisa parece bem simples. Há uma bagunça de transistores básicos ali. Eles têm um microcontrolador aqui em cima, presumivelmente fazendo a maior parte do trabalho real. Há um potenciômetro aqui para, presumivelmente, calibrá-lo que foi siliconado no lugar para que você não possa alterá-lo. E então, de outra forma, a única coisa que se destaca são esses dois grandes diodos gordos aqui. Eu não tinha certeza do porquê esses diodos estavam lá no começo, mas depois que olhei para eles por um tempo, percebi algo. As duas entradas de energia são mecanicamente interligadas. Se você colocar uma bateria aqui, isso impede que você conecte um cabo CA. E se você conectar um cabo CA, você não conseguirá encaixar a bateria. E então eu estava pensando que parecia estranho ter os diodos porque eles não estão retificando nada. Esse cara está fazendo tudo isso, então tudo que isso recebe é DC. E eles realmente não precisavam impedir que esses dois se comunicassem. Porque eles não podem ser conectados ao mesmo tempo. Então você não precisa se preocupar com, tipo, backfit. Mas então, eu percebi que é a entrada disso que está isolada. Quando você tem uma bateria conectada, a saída ainda está conectada. Então, a bateria conectada estaria realimentando o circuito de saída aqui. Isso agiria como uma carga potencialmente parasitária, ou poderia até mesmo ser bagunçado pela energia que a alimenta de volta. Então, eles provavelmente queriam evitar isso. E então, alguém no meu Discord apontou que quando esse cara está conectado, eles não querem que a energia volte para os terminais da bateria, onde você pode colocar uma moeda de 25 centavos. Ou algo assim, e começar um incêndio, porque há 3 amperes saindo dessa coisa. E esse também é um bom ponto. A qualidade do acabamento dessas placas não é boa. Eles não se preocuparam em limpar nenhum fluxo. Então essas placas estão imundas e há um monte de trabalho manual nelas. Então eu posso imaginar que às vezes essas coisas não são feitas direito. Eles podem deixar uma ponte de solda no lugar. Então, se você estivesse aqui tentando consertar isso, que foi doa ou morreu logo depois que você o recebeu, isso pode ser algo que você queira procurar. Claro. Verdade seja dita. Eu não recomendo que você entre aqui de qualquer maneira, porque todos esses fios realmente querem ir exatamente para onde querem ir. Tudo tem um lugar especial onde precisa ser encaixado. Observe nesses defletores aqui que cada um tem esses pequenos slots cortados para os fios passarem. Se você tirar esses caras do slot assim, e então você colocar essa fonte de alimentação aqui e tentar fechar a concha, quando você apertar os parafusos, você cortará cada um desses fios ao meio e estragará a coisa. Porque não há 1 milímetro de fio extra aqui. Você vai ter que emendar extensões em cada um desses pequenos fios para conseguir conectar tudo de volta. Não vale a pena. Você só tem que comprar uma máquina nova. Mas enquanto estamos aqui, vou salientar que esse material também é isolado com PVC, e não deveria ser. Isso realmente quer ser Teflon, especialmente se estiver passando por uma capa externa de PVC, porque também é resistente ao calor. E compensaria um pouco pela capa externa de PVC, mas também é apenas uma instalação melhor para fios. Isso está fazendo o que está fazendo. Dito isso, há algumas coisas restantes aqui que são melhor construídas do que realmente precisam ser. Por exemplo, esse cara aqui, onde o cabo do ferro de solda entra no chassi, pensei a princípio que não era aliviado por tensão. Quando olhei para ele do lado de fora, fiquei realmente preocupado porque vai direto para dentro. Não há nenhuma bota aqui, mas na verdade tem esse alívio de tensão labiríntico aqui que parece. Parece que funcionaria muito bem. Você não vai quebrar nenhuma junta de solda interna puxando essa coisa. Dito isso, se você olhar atentamente aqui, verá que há essas pequenas impressões em forma de T na capa do cabo. Isso porque na metade de acoplamento, é isso que mantém o cabo indexado no slot. São essas divisórias muito finas, com cantos bem afiados. Elas são meio que comidas no cabo. E acho que há alguns cenários em que, se você tivesse, tipo, vibração suficiente neste cabo, você poderia realmente conseguir que elas lentamente comessem seu caminho através da capa. Então eu queria que eles tivessem feito isso mais grosso, como esses defletores aqui em cima. Não tenho certeza do porquê eles não fizeram isso. Mas, tendo dito tudo isso, agora sou compelido novamente a comentar o quão rígido esse chassi é. É absolutamente nuclear.
É feito de policarbonato misturado com ABS, o que me parece uma combinação muito boa. Certamente parece assim. Acho que é por isso que ele tem esse tipo de sensação de solidez, porque o policarbonato adiciona esse tipo de rigidez que você simplesmente não sente em abdominais simples. E então, defletores. Todas essas partições internas dão a essa coisa muita rigidez. Esses chefes são incrivelmente grossos. Tudo aqui, cada parte da concha, é construído como um abrigo antiaéreo. É absurdo o quanto de plástico eles colocam nisso. E eu não tenho certeza do porquê. Eles estão compensando alguma coisa? Por que isso? Isso parece desnecessário. Não tenho certeza do porquê eles fizeram isso. E de fato, depois de me maravilhar com a densidade por tempo suficiente, isso me fez pensar sobre a situação do calor. Eu não trabalho na indústria nem nada, mas já vi muito plástico na minha vida. E essa é uma fundição muito boa. Tem muitos detalhes finos, incluindo essa borda aqui. As interfaces com a daqui de cima, eles se encaixam tão bem que você pensa a princípio que pode haver, tipo, um anel de vedação ali. E mesmo sem esse anel de vedação, estou pensando comigo mesmo que não dá para tirar muito calor dessa coisa. Este plástico é tão pesado, e as lacunas são tão pequenas que qualquer calor gerado aqui vai ficar preso lá por um bom tempo. Vai levar muito tempo para ele se difundir por esses painéis de plástico espessos, e não há lacunas para ele escapar. A única exceção é bem aqui em cima, na parte inferior. Você tem essas pequenas ranhuras de resfriamento bem na parte inferior da coisa. Mas você realmente quer que as ranhuras de resfriamento fiquem no topo, por razões óbvias. Qualquer calor que saia desses diodos, por exemplo, não sei se vai passar para lá. Parece que você acumula muito ar quente dentro dessa coisa que não vai a lugar nenhum. E isso parece a contradição final aqui. Essa coisa é apenas 50-50. Chassi lindamente construído. Ferro lindamente construído. Parece um bom conjunto de recursos. Mas então, escolha estranha de fonte de alimentação. Qualidade de construção realmente meio cafona. Absolutamente economizou na fiação. Não usou nenhum conector. Eles não precisavam absolutamente. Escolhas meio duvidosas para roteamento de cabos. E resfriamento não tão ideal. Então a coisa toda está em todo lugar no final. O que eu recomendo que você compre? Não tenho a mínima ideia. Nunca usei. Além de usar essa coisa para derreter seu próprio cabo. Na verdade, ainda não usei para esquentar um baseado. Isso é para depois do expediente. Eu só queria falar sobre como foi construído, porque realmente me deixou confuso. Eu não conseguia acreditar que aquela fonte de alimentação estava ali daquele jeito. Isso é loucura. Eu já vi isso, talvez uma vez antes. E estava em um equipamento muito mais barato e de baixa qualidade. Não estou dizendo que isso é ruim. É só uma aparência ruim. Embora tenha me deixado curioso. Porque comprei outro dispositivo Ryobi quando estive lá. Esta aqui é uma das luzes de trabalho deles. Ela tem a cabeça de LED ajustável. Então você pode apontá-la em direções diferentes, virá-la para cima e para baixo, etc. Isso é meio fofo. Ela tem essa pequena alça aqui em cima. Parece um cadeado. E é meio que isso. Se você balançar assim, pode colocá-la pendurada em alguma coisa. Então você pode prendê-la em um cano ou algo assim. Recurso bacana. Muito mal construído. Realmente deveria ter feito isso. Tipo, 2 vezes mais grosso do que é. Não faz. Também não trava muito positivamente. E essa coisa não é super turbo brilhante. Tudo bem. Não me sinto muito decepcionado. Mas o que me deixou intrigado aqui é que ele também tem a entrada de energia híbrida, que eu também não sabia até comprá-lo. Então este, sendo muito menor, provavelmente não tem uma fonte de alimentação deste tamanho. Mas eu me pergunto se eles usaram uma estrutura aberta ou construíram a sua própria. Ou se ele tem, tipo, uma dessas verrugas de parede nele. Certo? Não parece que poderia, mas talvez. Bom, agora que tenho o tamanho certo de chave Torx, vamos em frente e desmontar isso. Boa rachadura nesses parafusos quando você os solta. Uau! Uau! Isso é ensurdecedor. Parece que eu quebrei o chefe. É como quando você está trabalhando em algum kit de videogame antigo dos anos 80. E você dá um toque e sabe na sua cabeça que o parafuso vai girar ali o dia todo. Sabe, essa coisa estava sob tensão quando eu tirei os parafusos. Olha só, ele simplesmente se abriu. O que vamos encontrar aqui? Não quer gozar. Ah, está grudado com o logotipo da Ryobi. Tentativa de revelação número 2. Quer que o outro lado saia primeiro. Tentativa de revelação número 3. Ah, isso é lindo. Isso é simplesmente extraordinário. Sem vergonha? Absolutamente vergonhoso. E por que eles deveriam ter vergonha? Não há nada de errado com isso. Perfeitamente natural. Todos nós fazemos isso. E divertido. Eu realmente não esperava isso. Eu reconheço esse nome. Eu não tenho ideia de quem é, mas eu realmente reconheço esse nome.
Eu suspeito que se eu procurasse esse número de modelo, eu realmente encontraria um. Este pode não ser um produto tão ruim, certo? Ei, ele está listado na U. Fexe-se. Uau. Isso. Este é realmente talvez um dos melhores pequenos verrugas de parede que eu já vi. E a ironia disso é que ele está emitindo apenas 20 volts a 0,85 amperes. Isso é como, o quê? 16 watts? Algo assim? Não é nada. Eu amo que eles conseguiram com um chefe perfeitamente plano aqui. Na maioria das vezes eles têm, tipo, pequenas saliências neles. Ou eles não são tão grandes. Você só terá um chefe muito menor ao redor do plug. Eles têm um que é grande o suficiente. Ele se encaixa bem na parte inferior da coisa no mesmo espaço exato do sistema de bateria. Então isso foi muita sorte, ou eles encomendaram essas coisas? O que pode ser o caso, dado que esta é uma fonte de alimentação de 20 volts. O que é intrigante porque esta é uma fonte de alimentação de 18 volts. Então é interessante para mim que com ambos usando o mesmo padrão de bateria, eles escolheram 18 volts para um e 20 volts para o outro. Isso foi porque já estavam disponíveis. E por algum motivo, eles não conseguiram 18 volts neste pacote? Ou é porque, no que diz respeito ao nominal, esta luz funciona melhor com a extremidade superior da faixa de 18 a 23, 24 volts, que essas baterias realmente produzem? Muitas perguntas, algumas das quais não estou qualificado para responder. E honestamente, é isso. Estou esgotado. Essa é toda a informação que posso oferecer. Se você quiser chamar de informação, como eu disse, isso não é uma análise, e eu não sei do que diabos estou falando. Eu achei a construção dessa coisa muito louca, diferente de tudo que eu já desmontei antes. Se você é novo no meu canal, inscreva-se. Isso me ajuda. Lembre-se, ative as notificações. Isso ajuda a nós dois. Eu gostaria de pensar. Se você gosta desse tipo de coisa em particular, me avise. Faz muito tempo que não faço um vídeo do tipo de cima para baixo. Vamos desmontar algo no banco. Eu costumava fazer muito mais desses. Eu meio que caí daquele cavalo. Mas se você curtir, talvez eu faça mais desses. Se você realmente gostou do que viu, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão aqui. É um eufemismo dizer que eu não conseguiria fazer isso sem eles, porque eu ficaria de cabeça para baixo no meu contrato se eles parassem de me apoiar. Então, muito obrigado a todos por não me colocarem em sérios riscos financeiros. Que ótimo da sua parte. Todos os outros, no entanto, recebem apenas um simples e velho obrigado por assistirem sem frescuras.